Nós anunciamos agora há pouco um estudo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Regional com a Secretaria de Saúde, com dados em todo o interior do estado de São Paulo, podendo colocar aí por faixas de risco e também verificar, ao mesmo tempo que nós tivemos queda na taxa de isolamento, um aumento no número de casos em todo o interior do estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, 4 vezes maior o crescimento dos últimos 15 dias do interior do estado do que na região metropolitana de São Paulo, significando aí um momento de preocupação e mobilização em torno do isolamento em todo o interior do estado. Secretário, o senhor ainda não ficou definido como é que vai ser a situação? Vai ser por regiões? Vai ser de acordo com o índice de isolamento? De que forma essa quarentena vai acontecer a partir de 11 de maio? Bom, quem vai definir isso é a ciência, né? Nós utilizamos aqui o modelo de isolamento social desde dia 22 de março. A gente tinha 70% dos casos do país, hoje nós temos menos de 35%, 88% dos óbitos, hoje menos de 32%, e isso fez com que o interior também tivesse um retardamento aí na incidência do número de casos. Mas o momento é de preocupação e também de olhar o estado de forma heterogênea, né? São Paulo é um país e dentro disso nós estamos tendo taxas de isolamento e taxas de incidência do vírus diferentes em todo o estado de São Paulo. Esses dados estão com o nosso comitê de contingência, que vai analisar esses riscos e daí ter essa retomada de atividade gradual de acordo com cada uma das regiões anunciadas na próxima sexta-feira. Infelizmente, nós tivemos uma queda nesse índice de adesão ao isolamento social, né? No caso de Rio Claro, por exemplo, chegamos a ter dias aí de 62% de adesão ao isolamento, mas depois isso foi caindo ao longo dos últimos dias para cerca de 48%, 46%. É uma pena que as pessoas relaxaram nessa questão, não é, secretário? Sem dúvida, é uma mobilização necessária que todos nós temos que fazer de forma diária. Eu tenho acompanhado aí, de modo geral, os prefeitos têm feito, o prefeito Juninho também, mas nós tivemos aí, há umas 2 semanas atrás, muita gente questionando se ainda estávamos em aceleração, né, no número de casos, e dentro disso também muitas vezes alguns sinais trocados do presidente da República também influenciaram. Dentro disso nós tivemos uma queda nos números. Ocorre que na semana passada nós tivemos 3 picos aqui em São Paulo. Dia 25, 2.100 casos, dia 28, 2.300 e no dia 30, 2.540 casos, né? Então estamos em franca aceleração e a expectativa é que a gente ainda possa ter alguns dias aí atingindo o ápice do número de casos em São Paulo. A gente sabe que há uma reivindicação do comércio, do setor de serviços, pela volta do funcionamento. Existe, logicamente, um problema econômico muito sério, que já começa a afetar, né, principalmente as pequenas empresas, os trabalhadores informais. Como é que o governo vem se posicionando em relação a essa reivindicação, secretário? São reivindicações importantíssimas. Nós precisamos olhar pelo nosso comércio, pelo nosso setor de serviços. Quero lembrar que 74% das atividades econômicas do Estado seguiram em funcionamento, 26% significam aí o comércio e os serviços que tiveram um modelo implementado de quarentena. Aqui não tivemos lockdown, né? Mas nós colocamos em modelo presencial saúde, abastecimento e alimentação. Em modelo de drive-thru e delivery, o restante do comércio. O que impacta frontalmente o comércio, isso desde lá de 1918, a gripe espanhola até hoje, é a lei da oferta e demanda gerada pela própria pandemia. Tiveram lugares aí que reabriu o comércio e não está indo ninguém em outros estados, por exemplo. Então, nós só vamos conseguir fazer uma retomada contundente para o nosso comércio com o fim dessa pandemia. E ela se dá com essas estratégias de isolamento social. A partir do próximo dia 11, nós vamos ter essa retomada das atividades em isolamento. Estamos discutindo isso com os setores, montando práticas de higienização, de padronização de atendimento. Nós vamos viver agora, cara, uma sociedade pós-pandemia diferente do que a gente tinha antes, né? Isso vai desde o aperto de mão a protocolos de atendimento com álcool em gel, com máscara, que isso vai seguir ainda durante um período mais longo, né?
Então, nós vamos fazer a retomada, o comércio vai voltar a funcionar, mas ele não vai ter um impacto imediato em termos de nível de atividade como tinha antes, sem que a gente possa superar de fato esse ápice da crise do coronavírus. O que eu coloco é que quando a gente está em ascendência, e franca ascendência, a gente verifica um crescimento em todo o estado de São Paulo, é muito difícil a gente fazer essa lei da oferta e demanda voltar para os índices anteriores, e por isso todo o cuidado está sendo tomado. Outro dia me questionaram, mas por que até o 11 de maio para fazer a flexibilização? Porque nós tomamos a decisão baseado na ciência, e daí é necessário um intervalo de tempo mínimo para que se possa fazer essa aferição do risco, da curva, do número de casos. Se você avalia 3, 4 dias, esse número muitas vezes é incorreto. Então, nós estamos muito preocupados. São Paulo vai caminhar lado a lado com o seu comércio, crédito, incentivos, tudo isso sendo feito através do Banco Municipal de São Paulo e do Banco do Povo, vai ser feito muito mais. Mas nós entendemos que superar a crise é o que é mais fundamental para eles terem de volta essa atividade econômica funcionando a pleno vapor. O município de Rio Claro, aqui, se eu não me engano, se insere na DRS 10, que é a DRS de Piracicaba, né? A DRS de Piracicaba tem um risco levemente inferior ao risco dado na região de Campinas, seja número de casos, seja também com taxa de isolamento. Mas mesmo assim é uma região em alerta, nós vamos analisar caso a caso. Rio Claro é uma cidade muito importante dentro desse contexto, e com isso a gente pode colocar aí, verificar o risco médio aí da região, podendo com o comitê de contingência fazer essa análise técnica, mas eu já adianto aí que com os dados ela tem um risco médio um pouco inferior aí à DRS número 7, que é a DRS de Campinas, e um pouco inferior também às lindeiras regiões já de Bauru e Sorocaba, né, um pouquinho para baixo ali, igual a Araraquara e Ribeirão Preto, um pouco superior a São João da Boa Vista. Nós estamos conversando com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Secretário, o senhor falou a respeito de algumas declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa questão da pandemia, ela acabou tendo um viés político aí que, na avaliação do senhor, isso atrapalha a adesão da população. Como é que o senhor faz uma análise da questão política durante essa pandemia? Bom, eu vou me ater aqui principalmente à questão que impacta o combate ao coronavírus, né? Nós defendemos um caminho, o caminho da ciência. Esse caminho foi nós que inventamos, né? Nós temos a Organização Mundial de Saúde e 99% dos líderes mundiais seguindo essa linha. São 3 ou 4 no mundo, um é o ditador da Nicarágua, o outro é acho que é o presidente da Bielorrússia e mais um país da antiga União Soviética, e o presidente Bolsonaro seguindo teses mais distintas aí da comunidade científica internacional. É uma pandemia que trouxe proporções à humanidade raramente vistas, e nós seguimos esses protocolos. Quando eu fiz a minha fala sobre a questão do presidente, é que estamos todo mundo pedindo isolamento social como uma prática identificada pela comunidade científica internacional e que tem demonstrado resultado em São Paulo. Os sinais trocados são ruins para isso, né? Nós talvez sejamos aí os únicos países do mundo que teve manifestação contra o vírus, e isso tem tido um impacto ruim nas taxas de isolamento. A gente respeita todas as manifestações, elas podem acontecer, as pessoas podem manifestar, mas em termos do combate ao coronavírus, elas não têm sido positivas. Muito bem, mais alguma informação que o senhor queira destacar para os nossos ouvintes, os nossos internautas? Deixar aqui a nossa saudação à população de Rio Claro, ao prefeito Juninho, aos ouvintes que têm acompanhado esse trabalho de combate ao coronavírus, aos profissionais de saúde que têm feito um papel heróico nesse processo, e também aqueles que tiveram familiares, amigos perdidos aí para o coronavírus. Que a gente possa seguir no isolamento social que salvou vidas em São Paulo e decidir sobre flexibilização ou endurecimento sempre através da ciência. Dessa forma nós vamos estar resguardados e
que o melhor está sendo feito, seja para a economia, seja para a saúde do estado de São Paulo. Vamos firmes aí no combate ao coronavírus. As mudanças devem ser anunciadas na sexta-feira, na coletiva do governador? Serão na sexta-feira, vai ser uma coletiva mais longa, do 12h30 às 2h da tarde, 1h30 de coletiva, fazendo aí esse apanhado sobre de que forma nós vamos dar sequência na flexibilização. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.